Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos abordar um assunto importante e muitas vezes controverso: o inferno. Muitas pessoas têm dúvidas sobre sua existência e características. Vamos explorar 5 fatos e o que a Bíblia diz sobre o inferno e refletir sobre suas implicações. Mas antes de começar, se ainda não é inscrito, se inscreva. Se gostar do conteúdo, deixa teu like e compartilha com seus amigos. E vamos lá! Número 1. O inferno é eterno. Houve tanto folclore e ficção em torno do inferno que muitas pessoas negam sua existência. Algumas pessoas acham que é um mito. De acordo com o que Jesus ensinou, o inferno não tem um tempo determinado, mas existe para sempre. Aqueles que são atormentados no inferno estão condenados a uma eternidade de tormento. Jesus foi citado como dizendo que o fogo nunca se apaga. Número 2. No grego antigo, inferno é uma tradução grega antiga da palavra hebraica para Vale de Inom. Este era um local fora das muralhas de Jerusalém que havia sido profanado pela adoração de Moloque e pelo sacrifício de seres humanos. Como resultado, foi transformado em um lixão onde resíduos e lixo eram queimados. Era uma representação visual e poderosa do fim que estava reservado para aqueles que estavam condenados. Graças aos fogos furiosos e aos vermes fétidos, o inferno também é chamado de Lago de Fogo em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo, a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não for encontrado escrito no livro da vida, ele será lançado no Lago de Fogo. Um comentarista bíblico popular disse sobre este versículo: uma criança com uma colher pode esvaziar o mar mais cedo do que os condenados podem realizar sua miséria. Um rio de enxofre não é consumido pelo fogo. Jesus transmitiu uma mensagem muito direta. Dado quão terrível é o inferno, é melhor abrir mão de qualquer coisa do que ir para lá. Por causa disso, não é suficiente considerar o reino de Deus apenas em termos de recompensa, mas também devemos considerá-lo em termos de sacrifício. Número 3. Jesus fez advertências fortes sobre o inferno. Jesus disse isso como um aviso às pessoas que fazem outros tropeçarem. Jesus promete uma recompensa para os não-cristãos que demonstram um mínimo básico de boa vontade para com os cristãos, mas ele adverte os cristãos com um julgamento severo se eles fizerem com que um pequenino que crê nele tropece. Marcos capítulo 9, versículos 42-50. Quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse lançado no mar. E se a sua mão fizer pecar, corte-a. É melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo inextinguível. Se o seu pé o fizer pecar, corte-o. É melhor você entrar na vida manco do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno. E, se o seu olho o fizer pecar, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas, se o sal ficar insosso, com que o temperarás? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ele usa hipérbole para enfatizar um ponto. Deus parece se importar mais com a frágil fé dos pequeninos do que com os frágeis egos dos grandes, que os fazem dominar ou ignorar os outros. Nesse discurso, Jesus apresenta uma série de máximas que alertam os discípulos de que eles precisam se preocupar mais com o mal dentro deles do que com os de fora. Novamente, Jesus usa hipérbole: se sua mão, olho ou pé fizer você tropeçar, remova-os. Jesus não planejava que seus seguidores seguissem esse conselho literalmente, assim como não se deve tomar literalmente a referência de Paulo à disposição dos Gálatas de arrancar os olhos por ele. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Mas, se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Jesus aplica esse princípio à vida espiritual dos discípulos. Devemos tomar todas as precauções agora e nos livrar de tudo em nossa vida que possa nos tentar a pecar, em vez de sermos punidos mais tarde no ardente Geena, ou seja, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Número 4. Não há saída do inferno, nem há alívio dele, nem qualquer consolo a ser encontrado lá. Lucas 16, versículo 26. E, além de tudo isso, há um grande abismo que foi estabelecido entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem as pessoas podem atravessar daí para nós. Para nossa grande sorte, há uma saída do inferno antes mesmo de entrarmos nele.
Deus nos oferece a possibilidade de restaurar nosso relacionamento com Ele, para que possamos evitar ir para o inferno. Essa reconciliação foi possibilitada pela crucificação de seu Filho Jesus Cristo e sua subsequente ressurreição. Jesus, aquele que frequentemente nos advertiu sobre o inferno, é aquele que nos resgata desse lugar de tormento eterno. A reconciliação com Deus é possível para qualquer pessoa que acredite em Jesus Cristo, independentemente da quantidade de mérito ou virtude pessoal que possuam. Jesus cumpre os requisitos do governo. João 5, versículos 22 e 25, pois nem mesmo o Pai julga alguém, mas ele deu todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Se você ainda não depositou sua confiança nele, ainda não é tarde para se voltar para Deus agora, mas um dia será tarde demais. Número 5. Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu e o descreve de forma mais vívida. Sim, o inferno existe de acordo com a Bíblia. A realidade do inferno é descrita na Bíblia usando a mesma terminologia que descreve a realidade do céu. De fato, Jesus passou mais tempo advertindo as pessoas sobre os perigos do inferno do que tranquilizando-as sobre a possibilidade do céu. Não é incomum as pessoas acreditarem na verdade do céu enquanto negam a realidade do inferno, embora a Bíblia deixe bem claro que tanto o céu quanto o inferno existem. A culpa disso é do pensamento ilusório. É muito mais fácil lidar com a ideia de uma vida após a morte agradável, mas o conceito de condenação não é tão tentador. Esse é o mesmo erro que os seres humanos frequentemente cometem em relação a comportamentos perigosos. A suposição de que conseguiremos o que queremos prevalece sobre a visão desagradável de que as coisas podem não acabar bem. A negação da existência do inferno também pode ser atribuída a suposições incorretas sobre o que é o inferno. O inferno é frequentemente retratado como um território devastado, uma masmorra cheia de caldeirões e tridentes, ou uma cidade subterrânea cheia de fantasmas e duendes. Estás gostando do conteúdo? Temos um bônus. O sexto fato sobre o inferno que muitos não sabem. Aproveita, se inscreve no canal, deixa teu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Número 6. Jesus dará o veredicto. No fim dos tempos, todos estarão diante de Jesus Cristo e ele separará a humanidade em ovelhas, aqueles que demonstram sua fé em Jesus, e bodes, aqueles que não demonstram sua fé em Jesus. Aqueles que não confiaram em Jesus Cristo, os bodes, por sua vez, irão para o castigo eterno, e as ovelhas receberão a vida eterna. A razão é declarada: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês me acolheram, precisava de roupas e vocês me vestiram, estava doente e vocês cuidaram de mim, estava na prisão e vocês me visitaram. Os bodes, à esquerda de Jesus, estão condenados ao fogo do inferno eterno porque estavam preparados para o diabo e seus anjos. A explicação oferecida é que eles tiveram a oportunidade de ministrar ao Senhor, mas não fizeram isso. Os condenados perguntam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, como estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou na prisão e não te ajudamos? Jesus responde: eu lhes digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, também deixaram de fazer a mim. Jesus então encerra o discurso com uma contraposição em Mateus capítulo 25, versículo 46. Que diz: esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meus queridos amigos, esperamos que este vídeo tenha fornecido informações úteis e reflexões sobre o tema do inferno. É importante lembrar que a reconciliação com Deus é possível por meio de Jesus Cristo. Não importa o que tenhamos feito, ainda há tempo para buscar a salvação e evitar o inferno. Que possamos refletir sobre essas verdades e buscar uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Obrigado por assistir. E que Deus abençoe.